Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, mês de agosto é o mês vocacional, né? É o mês em que nós somos convidados a meditar um pouco sobre as vocações, sobre as diversas vocações que existem na igreja, né? A igreja que é rica em vocações. Mas, primeiramente, vocação. O que é vocação? A palavra vocação, ela deriva do termo latim vocare, ou seja, vocare significa chamar. Ou seja, vocação é um chamamento. No contexto religioso, é um chamamento daquele que nos chama, ou seja, de Deus que nos chama e nós que damos o sim, que respondemos a esse chamado. Ou seja, Deus me chama e eu dou o sim. Nisso consiste a nossa vocação. Vocação é um chamado, né? E esse chamado de Deus para nós é específico. Cada um de nós somos chamados a algo, né, específico, a um chamado individual. Mas primeiro, para a gente compreender um pouco sobre a origem de cada vocação, nós precisamos acolher em nós a primeira vocação nossa, nosso primeiro chamado, que é a vida. Primeiramente, nós somos chamados à vida, a viver, né? Deus, Ele cria primeiro a vida. Deus criou tudo, né? Deus, Ele criou tudo que existe aqui na Terra. Se a gente pegar o livro do Gênesis, né, a gente vê isso lá no capítulo 1, né, que não existia nada, né? No princípio não existia nada. Deus cria o céu e Deus cria a terra, né? E sobre essa terra Deus cria as águas, que é o mar, e sobre este mar Deus cria o solo, e no solo Ele vai criando a vida, né? A natureza, os animais, enfim. Então Deus diz que façamos então o homem e a mulher, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fez, né? Deus fez. E neste mundo que a gente vive, né, é um mundo criado por Deus, é um mundo belo, né? Mesmo que a gente vivencia dificuldades, vivenciamos, né, alguns dramas, injustiças, mas mesmo assim nós somos chamados a contemplar a beleza da criação de Deus, né? Ou seja, a gente contempla as maravilhas que o Senhor fez. O pôr do sol, por exemplo, né, é obra da criação divina. A natureza é obra da criação divina. Nós, seres humanos, somos obras da criação divina, né? E à medida que a gente vai contemplando a beleza da criação, vamos entendendo que nós participamos desse conjunto, participamos dessa criação, né? E nós entendemos a partir daí que a nossa existência ela é fruto do amor de Deus, né? Deus nos cria, Deus nos dá vida, né? E vivendo nessa nossa primeira vocação, né, vivenciando a vida, no meio da vida nós encontramos ao longo dela outros chamados, outras vocações, né, que são as diversas vocações, que são muitas, né? Por exemplo, uns são chamados a ser professores. Professor é uma vocação, né? Outros são chamados a ser médicos. Médico é uma vocação. E outros são chamados a dedicarem a vida ao Senhor, né? Servindo em seu próximo, nos irmãos, na vida dos irmãos. Aí é o caso dos religiosos, né? Os leigos consagrados e os ministros ordenados. Os ministros ordenados são os diáconos, são os padres e são os bispos. Esses são os ministros ordenados, né? Porém, cada uma dessas vocações, cada chamado particular, ele tem origem, ele surge primeiro em Deus. Deus é a origem de cada chamado. Parte dele primeiro. Ele que toma a iniciativa de nos chamar. Se a gente pega, por exemplo, na Bíblia, né, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê a história, a vocação de Abraão, né? Abraão foi chamado por Deus. Deus o chama a deixar a sua vida, deixar a casa dos seus pais e ir à terra onde ele o mandar. Ou seja, Abraão
foi chamado a sair de um lugar onde ele conhece, de um lugar onde ele já vivia, já vivencia, há um conhecimento ali, e é chamado a ir a terras distantes, a lugares desconhecidos. Mas Abraão escuta a voz de Deus, escuta o chamado de Deus e vai. Nós também vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 de Lucas, a vocação de Levi. Levi, que era um cobrador de impostos, e Jesus passa por ele, e ao passar por ele, ao ir até ele, Jesus o chama, né? Jesus faz um chamado para ele. Segue-me, Jesus diz para Levi, segue-me. Então Levi deixa tudo e passa a seguir ao Senhor Jesus. Ou seja, cada chamado, cada vocação origina primeiro em Deus, Jesus Cristo. E cabe a nós acolher, a escutar esse chamado. E o Espírito Santo de Deus, né, é aquele que está sobre a igreja, aquele que conduz a igreja em tudo. Desde a origem da igreja, o Espírito de Deus está sobre nós. E é Ele que nos ajuda, nos capacita a discernir as nossas vocações, a discernir o nosso chamado. Né? Ele que está sempre com a igreja, nas ações pastorais da igreja, em cada passo, em cada caminhada, em cada tomada de decisão nossa, no sentido vocacional. E essa presença perene do Espírito Santo na nossa vida, que nos aponta os caminhos a seguir, né? É necessário que eu me deixe ser conduzido pelo Espírito. É necessário que nós nos deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduz a águas mais profundas. E aí está a vocação. A vocação é isso. É ir a águas mais profundas. É sair de si. Vocação é sair de si. Um bom exemplo disso, né, é o casamento, o matrimônio, a vocação do matrimônio. É uma vocação isso. Antes do homem e da mulher se unirem em matrimônio, eles passam primeiramente por um processo vocacional. Esse processo a gente pode chamar de namoro, né, que é um processo, de certa forma, longo. É no namoro que a gente vai se descobrindo, que o casal se descobre. É no namoro que eles vão vivenciando, né, os defeitos e as qualidades de cada um e os aceitando assim como são. Né? E vão superando junto as dificuldades. Né? É esse período de vocacional e vivenciando, passando por esse período, né, em dado momento o casal atinge a maturidade, né, a vocação amadurece neles e eles dizem sim. Né? É o momento que, já amadurecidos, eles vão dizer sim à vocação, sim ao matrimônio. E ali então eles se unem em matrimônio, eles se casam, se tornam uma só carne. Né? É uma vocação belíssima o matrimônio. Um outro bom exemplo disso aí, de vocação, é o sacerdócio. Vocação, o chamado a ser padre, aquele que quer ser padre. Geralmente, esse chamado, essa vocação, ela se inicia no seio da comunidade, no trabalho, no dia a dia. Né? Ou seja, o candidato, né, antes dele ser ordenado padre, ele passa por um longo processo. Esse processo costuma acontecer, iniciar na comunidade, no seio da comunidade, da paróquia de origem, através dos trabalhos, do engajamento pastoral, dos movimentos, né? E vivendo nesse dia a dia pastoral, ele vai se descobrindo, ele vai sentindo o seu chamado, né? Algo que o chama para além dele mesmo, chamado vocação. Ele quer ser padre. Olha que benção. Porém, o candidato esbarra em dificuldades, né? Por exemplo, ter que desapegar um pouco da família, dos amigos, né? da realidade que ele conhece. É difícil, não é fácil. Ter que abrir mão de alguns sonhos, né? Trabalhar com aquilo que quer, estudar algo específico, né? De constituir uma família. Muitos, né? Muitos que são padres hoje em dia chegaram a ser noivos, inclusive, né? Outros são formados em alguma coisa, médico, em direito, mas deixaram tudo, abriram mão para ser padre, seguir a vocação, aquilo que Deus os chama, para realizar a vocação de Deus. A vocação é aquilo que Deus os chama.
E outras dificuldades também, por exemplo, a sociedade, a mentalidade da sociedade dificulta muito nesse processo vocacional, nesse chamado, porque a mentalidade da sociedade é a mentalidade consumista, né, hoje em dia, né, que preza muito pelo bem-estar individual. Muitas das vezes você dizer sim à vocação sacerdotal é abrir mão, né, desse bem-estar, né, é sair, é abrir mão dessa zona de conforto, né, e isso é difícil. Porém, o jovem, o candidato que quer, ele precisa superar essa dificuldade. Superando essa dificuldade, então ele inicia, né, o processo de discernimento vocacional. Ele frequenta encontros vocacionais, né? Depois dos encontros vocacionais aí tem o propedêutico, que é uma etapa de 1 ano de um aprofundamento na sua vocação, além dos encontros vocacionais. E após esse período de 1 ano, ser aceito, se for essa vontade de Deus, e estar confortável também, né? O candidato está confortável com a sua vocação, ele é aceito, então, no seminário maior, é ali onde ele vai estudar filosofia e teologia, que dura 7 anos. Após esse período, então ele é ordenado diácono transitório, ele fica no diaconato por um breve período, né? E após isso é ordenado presbítero da igreja, padre da igreja. E mesmo assim, esse processo de discernimento vocacional é algo constante, é algo que dura por todo sempre, né? Todo sempre, isso é em todas as vocações, em geral. E é necessário muitas vezes a gente deixar o vocacionado abrir mão, sair da sua zona de conforto para estar sempre se discernindo. O outro chamado também, muito importante, vocacional, é o chamado coletivo, o chamado da igreja, o povo de Deus. O povo de Deus é chamado a imitar o seu Criador. O povo de Deus é chamado a imitar aquele que também nos mostrou, nos revelou a face humana de Deus, que caminhou conosco, né, anunciou o reino, deu vida por nós, Jesus Cristo. Nós, enquanto povo de Deus, somos chamados a sermos santos, somos chamados à santidade, né? Tem a passagem lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde vai dizer assim: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sejam também vós santos em todas as vossas ações. Ou seja, nessa passagem, nós somos chamados a imitar aquele que nos chama, o gerador de todas as vocações, a imitar a santidade dele. Somos chamados a sermos santos, assim como o Senhor é. Porém, esse chamado, porém, é universal, é para todos. É um chamado para todos, não é específico, a santidade não é específico só para aquele que é padre, aquela que quer ser freira, por exemplo, né? Não é, o chamado à santidade não é específico, ele é universal, é para todos. Porém, o chamado vocacional, né, é de Deus, vem de Deus, a origem é de Deus, toda vocação é de Deus. Nós vimos que são muitas as vocações, porém a resposta de cada vocação ela é minha. É um chamado individual, é uma resposta humana. O chamado é de Deus, a resposta ela é humana, sempre humana. Sou eu que dou meu sim, sou eu que dou a minha resposta. Não tem como eu, né, inventar para mim mesmo a vocação, senão não seria a vocação. Não tem como eu inventar a vocação próxima, assim, para os outros. E também não tem como eu responder um chamado que é de outro, ou vice-versa, né? Outro responder um chamado que é meu, uma vocação minha. Não. O chamado é sempre de Deus. A vocação surge de Deus, tem origem de Deus. E é eu que vou responder. E de maneira livre. Livre, Deus nos chama. E livremente nós damos nosso sim. Livre eu fui chamado e livre eu dei o meu sim. E é nisso que consiste a vocação.